porque o assunto hoje é muito sério, né? E doutora Ellen Martins, que é cirurgiã vascular, a quem nós já demos as boas-vindas, e agora vamos para o nosso assunto. Doutora Ellen, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala de trombose, e essa aqui está bem específica, trombose venosa profunda, existem vários tipos de trombose? A diferença, a gente tem trombose em artérias, né, que é a oclusão arterial, que é um quadro completamente diferente da trombose venosa, né? Lembrando que a artéria é responsável pela irrigação do órgão ou do membro e a veia pelo retorno venoso. Então, normalmente a trombose arterial, ela leva à isquemia, que é a falta de circulação, né? E a trombose venosa, ela leva uma dificuldade no retorno venoso. E a principal complicação da trombose venosa é a embolia pulmonar, né, que pode ser fatal dependendo da intensidade dessa trombose, dessa embolia, né? E nós hoje vamos falar então dessa trombose venosa, que é essa dificuldade até de voltar o sangue, e profunda, porque é bem profundo nesse membro inferior. Como é? É que assim, as veias dos membros inferiores, elas são divididas em veias superficiais, né, e as veias profundas. As superficiais, elas fazem comunicação com o sistema profundo e esse vai para até o coração, né, até o pulmão e o coração. E as veias, quando a gente tem um coágulo nas veias superficiais, o nome que a gente chama é tromboflebite, que é uma inflamação, é um coágulo também em uma veia, mas numa veia superficial. A denominação é tromboflebite. É aquela que deixa a perna quente, meio avermelhada. Isso. Né? Exatamente. A tromboflebite normalmente fica uma vermelhidão, um caroço. Normalmente o mais comum é quando tem uma varizes já grossa. Então, nesse trajeto varicoso, forma uma inflamação, né? Tem um entupimento dessa veia e gera esse processo inflamatório. Agora, no sistema venoso profundo, essa alteração não é tão visível, né, assim como no sistema venoso superficial. Por isso que, às vezes, ela é um quadro silencioso. A gente tem alguns pacientes, assim, às vezes, que tem assim, uma dor discreta, que nem chama tanta atenção, e quando vai ver, às vezes, tem uma trombose extensa. E eu falo que a principal complicação dela é justamente essa, que é levar a embolia pulmonar e o óbito, né? Então, alguns pacientes descobrem uma trombose venosa só depois que tem uma embolia pulmonar, né? Então, justamente, a gente tem que alertar para esses sintomas para evitar essas complicações maiores. Esses trombos, eles podem se deslocar, então? Sim. E além da embolia pulmonar, pode causar outros problemas? O mais grave é a embolia pulmonar, né? Depois, por exemplo, quando é uma trombose na perna, o paciente às vezes pode ficar com uma sequela de insuficiência venosa crônica, né? Evoluir com dor, inchaço do membro, chegando até a formação de úlceras, né? Mas assim, a mais fatal delas é a embolia pulmonar mesmo. E quem está propenso a ter uma trombose venosa profunda? Então, assim, a trombose ela tem associação com 3 fatores. Então, você tem que ter estase, hipercoagulabilidade e uma lesão endotelial. Então, paciente acamado, paciente com alguma doença sistêmica, né, grave, ou, por exemplo, a Covid agora aumentou muito os casos de trombose, né, pós-Covid, paciente submetido a algum procedimento cirúrgico, principalmente cirurgias longas e cirurgias que levam à imobilização. Então, às vezes, fratura de fêmur, fratura de bacia, né, ou qualquer outra fratura. Então, as doenças ortopédicas também, elas aumentam muito, as cirurgias, né, ortopédicas, elas aumentam muito o risco de uma trombose venosa. Existe diferença entre homem e mulher ou não? Pode acometer tanto um quanto o outro? Não muito, a incidência é mais ou menos semelhante, né? Quanto a trombose venosa, que assim, normalmente mulheres elas têm mais varizes, e às vezes uma tromboflebite que pode atingir a safena aumenta a chance. Então tem um discreto aumento em relação às mulheres, mas na parte de trombose venosa não tem tanta diferença. Quem trabalha muito tempo em pé ou carrega um pouco de peso, os tipos de trabalho podem ter uma propensão maior a estes trabalhadores, independente de serem homens ou mulheres, mas de terem essa trombose?
De profissão, não. Na verdade, a atividade física ela não vai levar à trombose, né? Agora, o que leva? Por exemplo, você falou de mulher, né? Eu até esqueci de me falar. Por exemplo, o puerpério e a gestação, eles são situações de risco para trombose venosa. Então, por isso as mulheres então, têm uma chance maior mesmo, né? Por causa disso. Então, no período pós-parto, a gente tem umas alterações hormonais que aceleram, que aumentam muito a chance de ter uma trombose. Então, é muito comum, principalmente no pós-parto. Durante a gestação já aumenta, mas tanto pelos hormônios, como pela compressão da veia cava pelo útero, né, que o útero gravídico ele acaba comprimindo, dificultando o retorno venoso dos membros inferiores, e principalmente também no período pós-parto, que é quando o risco é maior. Então, às vezes a gente pega bastante mãe, assim, nos primeiros 40 dias, que acaba evoluindo com uma trombose venosa. Então, esse período também é um período que tem que tomar muita atenção. Então, se começar com dor, o principal sintoma, o mais comum, é dor e inchaço, né, que é o edema assimétrico. Então, aí tem que prestar atenção e procurar o seu médico também. A perna inchou ou doeu, já procura um vascular? Normalmente a dor não é uma dor insignificante, né? Tem uma dor desconfortável que não melhora, unilateral. Então, se você tiver, por exemplo, paciente que teve uma fratura, que fez uma cirurgia, paciente no pós-parto, esses todos são fatores de risco. Então, aí se começou com uma dor diferente do que estava antes, né? No caso de fratura até confunde, porque o paciente às vezes está operado, já tem dor nessa perna, mas um edema que não melhora. Então, a gente tem que procurar o médico quanto antes mesmo. Falo que na dúvida, a melhor coisa é você ser avaliado. E o exame, hoje em dia a gente tem exames muito simples e pouco invasivos que conseguem detectar precocemente a trombose. Então, o Doppler venoso hoje em dia é muito comum, é um exame fácil de fazer, que tem na maioria dos lugares, rápido, então dá para fazer em paciente de pós-operatório, paciente internado, né? É um exame que você consegue te dar uma precisão muito alta e já iniciar um tratamento precoce. E o tratamento, além de evitar a progressão do coágulo, ou seja, se ele está numa veinha pequena, ele se mantém lá, evita que esse coágulo vá para o pulmão, né? Que dê o quadro de embolia pulmonar também. E esses medicamentos, eles dissolvem esse coágulo? Então, na verdade, a medicação, é isso que eu acabei de explicar, o principal objetivo dela é evitar a progressão da doença e evitar a embolia pulmonar. A dissolução do coágulo vai depender mais do sistema fibrinolítico da pessoa. Uhum. E a gente tem umas atividades, já tem no organismo, responsável pela degradação. Alguns pacientes vão falam que vai desentupir 100%, outros 0%, um monte fica no meio do caminho. Isso não, a gente só faz a trombólise mecânica em tromboses muito extensas, né? Porque as complicações são grandes, de sangramento. Então, quando às vezes tem uma embolia pulmonar muito grande, né? Ou uma trombose maciça de membro inferior, aí a gente tem que fazer a fibrinólise mecânica também. Mas aí tem que ser internado, aí já é um quadro mais grave. Mais grave, mais complicado. A Sandra Ferreira fez uma pergunta, doutora. Ela colocou assim: tenho muitas pintinhas roxas nas pernas. Quando ando bastante, sinto muitas dores. Isso é sinal de trombose? Então, o ideal é sempre examinar, né? Mas às vezes alguns pacientes que ficam muito tempo em pé, pode ter incha um pouco a perna, acaba extravasando um pouco de hemácia e forma essas manchinhas. Não tem muita relação com trombose, mas tem que avaliar a parte de insuficiência de safena para ver se tem varizes. É sempre importante avaliar a circulação dela, né, para ver se está tudo bem, mas não é um dos sinais mais fidedignos de trombose. Quando a gente pensa assim, olha, eu tenho problema X ou cardíaco ou de diabetes, muitas vezes até o próprio câncer, são doenças que têm uma certa hereditariedade. Então, os descendentes daquela pessoa vão ter que tomar mais cuidado, ir mais vezes ao médico, fazer mais exames para manter essas doenças longe. No caso da trombose, pode ser hereditário também? Então, uma das causas, por exemplo, o câncer é uma das causas de trombose, né? E a gente tem alguns pacientes com uma predisposição, que são as trombofilias, que é uma deficiência de algumas enzimas, de algumas proteínas, que aumentam a chance que levam à hipercoagulabilidade e aumentam o risco de ter trombose. Então, algumas trombofilias são hereditárias.
Eu falo que normalmente a gente tem alguns protocolos, então depois do segundo, terceiro episódio de trombose, a gente tem que fazer um rastreamento para algumas trombofilias, né, de uma trombose idiopática que não encontra causa. Então a gente tem que dosar várias proteínas, várias enzimas, ver se tem alguma mutação, alguma coisa que leva a essa trombose, sim, que pode ser familiar. A Maria Geralda Rocha, de Mercês, Minas Gerais, ela coloca assim, a minha sobrinha tem trombose nas duas pernas. Ela sente dor e a perna fica preta. E esse ficar, você falou do inchaço, né? Muda a coloração da perna, mas preta. Tem que ver se é trombose venosa mesmo. Porque a trombose arterial também ela pode levar a isquemia e às vezes pode levar a necrose e pode alterar a cor também. Mas a trombose venosa, às vezes, como tem um retardo no retorno venoso, fica aquele aspecto mais vinhoso, né, de hipertensão venosa. Então pode alterar a cor também. A avó Sidora colocou aqui, tenho muitas dores nas pernas, varizes e retenção de líquido. E ela pergunta, a vacina pode causar complicação para quem já tem esse quadro? Então, no caso dela, aparentemente ela não teve trombose, né? Eu falo que é muito raro a gente ter uma complicação com a vacina. Então, a gente tem que detectar se tem uma trombocitopenia, né? Normalmente a vacina, são raros os casos de trombose pós-vacina. Então, para confirmar, a gente tem que fazer alguns exames e detectar se tem, de fato, uma trombocitopenia, que é o que levaria à trombose pós-vacina. E é extremamente raro. Agora, o que é mais comum é ter uma trombose, por exemplo, pós-Covid, pós-câncer, pós-trauma, né? E pós uma série de outras doenças que exigem uma internação prolongada. Por exemplo, paciente que teve AVC, tem também, como não está movimentando, né? Não está andando normalmente, também aumenta o risco de ter trombose. A gente ouve falar, mas a senhora é a especialista nesta área e pode nos orientar em relação a isso. Quem faz viagens muito longas de avião e não tem o costume de se movimentar, fica lá quietinho, sentadinho, ou mesmo de carro e etc., tem chances também de ter algum tipo de trombose? Tem também. Então, é isso que assim, lembra que eu falei que são 3 coisas que levam: a hipercoagulabilidade, que seriam as deficiências genéticas, ou um trauma, câncer, alguma cirurgia, o período pós-parto, né? A imobilização, que pode ser cirúrgica ou por ficar muito tempo parado. Isso também pode aumentar o risco de ter uma trombose. Então, hoje em dia, a gente tem que avaliar cada paciente, então a gente vai avaliar todo o conjunto, avaliar o risco, o tempo de viagem, o tempo de ficar parado, tem algumas meias, algumas medicações para prevenir esse risco de trombose, mas acontece sim. Então, mas hoje em dia tem muita prevenção, né? Então, a gente avaliando, então tem que ver a compressão ideal de uma meia para usar, se tem necessidade de algumas medicações que a gente chama de síndrome do viajante, que ela ajuda a melhorar esses sintomas e evitar uma trombose. E eu ia falar justamente sobre prevenção agora, você já deu o start aí. Muita gente fala assim, deu dor na perna, põe a perna para cima. Isso ajuda, de certa forma, não só a minimizar as dores, mas ajuda a prevenir de alguma forma? Pôr a perna para cima não previne trombose. O que vai prevenir? Você movimentar, fazer atividade física, manter uma alimentação saudável, ingerir líquido, então evitar desidratação, porque a desidratação ela pode levar à hipercoagulabilidade, né? Evitar períodos de grande tempo sem se movimentar, então, por exemplo, nas viagens, então a gente sempre, quando para de carro, dá uma voltinha no avião, ficar movimentando, a compressão elástica também ajuda, né? Então, mais esses fatores de prevenção. Agora, só pôr a perna para cima, se você tiver uma trombofilia, por exemplo, com acidente, não vai evitar uma trombose, só isso não. Ela alivia sintoma de insuficiência venosa crônica, então, paciente com variz, que fica o tempo todo em pé, ajuda a aliviar um pouco. E mesmo na trombose em tratamento, ela ajuda a aliviar um pouquinho os sintomas, mas ela não vai impedir que aconteça uma trombose. Mas faz parte do tratamento também, depois que foi identificada a trombose, que esta pessoa não fique muito em pé e mantenha a perna
em repouso ou um pouco mais para cima? Tudo vai depender da extensão da trombose, que veio, que acometeu, a extensão e o grau de insuficiência venosa que a pessoa ficou. Normalmente, hoje em dia, a gente não orienta a ficar muito tempo só deitado, com a perna para cima. Com as meias elásticas, a gente tem umas compressões maiores que o paciente consegue ter, às vezes, uma vida quase normal, né? Com as meias, com a medicação, né? Então, eu falo que na fase aguda, a gente precisa anticoagular, né? Que é entrar com uma medicação para evitar que esse coágulo aumente. Mas, assim, numa fase crônica, às vezes tem casos que a gente suspende, né? E o paciente fica bem. Doutora, nós deixamos de falar algo importante dentro desse nosso tema de hoje? Eu acho que é mais isso. Então, para as pessoas ficarem atentas, eu falo que às vezes, por exemplo, começou a inchar uma perna só, nunca inchou antes, né? Qualquer coisa. A gente sente quando tem alguma coisa diferente no nosso corpo, porque a gente não pode, às vezes, menosprezar os sintomas. Então, se tiver alguma dúvida, passe alguém que você confia para avaliar, fazer alguns exames, fazer uma prevenção. E se você vê, às vezes, uma avó, uma tia que está acamada, ou que tem câncer, começou a inchar a perna e ela nem notou, então leva também, porque assim, esse inchaço, a gente olha, por exemplo, uma perna está fininha, a outra está enorme, não é normal, não é só porque está acamado, né? Então tem alguma coisa de diferente. Então aí precisa levar para uma avaliação. Porque, assim, às vezes o paciente que tem uma trombose também, às vezes, sente mais falta de ar do que dor na perna. Então, que a embolia pulmonar, né, às vezes o coágulo vai para o pulmão, ele começa com cansaço súbito, né, de repente o paciente está cansado, com falta de ar, tosse, dor torácica, né, confunde até às vezes com problema cardíaco e pode ser uma embolia pulmonar. Então, precisa avaliar também. A Érica Marques perguntou se diabetes pode favorecer a trombose. O diabetes ele tem uma relação maior com a trombose arterial do que venosa, tá? Porque ele está mais relacionado à formação de placas, né? Não tanto com a trombose venosa. Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua participação comigo hoje. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Nós estamos ligados com todo o Brasil, pessoas de várias partes aqui participando conosco e com as suas orientações já deu o start, o alerta, e quem sentiu esses sintomas ou conhece alguém que está vivendo esse problema, vamos ajudar, vamos levar ao médico, porque é o médico que sabe, né, o que fazer nas determinadas situações apresentadas aqui. Doutora Ellen, muito obrigada por sua participação. Obrigada a você pela oportunidade. Um abraço. Olha, eu gostei de conversar com a doutora Ellen, porque a gente não sabe nada, né? Quem sabe sobre a nossa saúde, sobre o nosso organismo e as formas de cuidar dele são os médicos. E a gente tem que procurar realmente, sentiu alguma coisa, dor nas pernas, esse cansaço e todos os sintomas que ela colocou aqui, a gente deve procurar.